Está em Portugal desde 1992, mas nasceu na longínqua ex-União Soviética no ano de 1957. Sentiu na pele e no relato de familiares alguns episódios e momentos marcantes do século XX. Físico de formação, o cientista Igor Khmelnytsky é professor universitário na Universidade do Algarve. Um dos temas a que se tem dedicado na sua investigação é a problemática do aquecimento global e, nesse campo, é considerado um cético. Muito recentemente fez submeter à prestigiada revista Nature um artigo no qual defende que não existe qualquer evidência científica que comprove que o aquecimento global é provocado pelo homem. Será esta uma verdade inconveniente? É o que vamos tentar saber no Bairro Alto de hoje. Boa noite, Igor. E entrando na parte mais científica desta conversa e no aquecimento global, eu já referi há pouco na introdução que é aquilo que na gíria desta discussão se chama um cético relativamente às causas antropogénicas do aquecimento global. Portanto, não acredita que seja o homem o causador do aquecimento global? Agora, se calhar, antes de entrarmos por aí, eu perguntava-lhe, é um facto que o clima está a aquecer ou não? Bem, é um facto que o clima aqueceu, pelo menos entre mais ou menos já no 1970 e o ano 2000. Este é o facto. E quando se compara o nível e a velocidade de aquecimento que temos hoje com a velocidade que havia e com o nível de aquecimento que havia há centenas e há milhares de anos, essa comparação é fidedigna? É possível chegar com certeza à temperatura média do planeta há 100, há 200, há 300, há 1000 anos atrás? Há 100 anos temos até medições, portanto, quantitativas feitas, etc. Portanto, temos basicamente desde há 150 anos temos estas medições, pelo menos em alguns locais, e mesmo daí a gente já pode tirar algumas conclusões. Agora, subindo a cátedra do professor, portanto, queria começar por um sumário. Portanto, as notícias globais são duas. Primeira, não há qualquer problema com o clima e aquilo que há não foi provocado pelo homem. As hipóteses, portanto. É uma notícia boa. Agora, a notícia má é que o estabelecimento político está empenhado em combater um problema virtual usando para isso o dinheiro nosso. Mas, portanto, E já estamos a pagar por aquilo e pagar vamos ainda muito mais. Mas vamos por partes. E só para clarificar aquele ponto há pouco. Temos de facto um aquecimento desde 1970 até agora, mas a minha pergunta é, podemos concluir que esta taxa de aquecimento é anormal relativamente ao passado do planeta, ou não temos dados suficientes para chegar a essa conclusão? Ora, de facto, houve períodos bastante mais quentes. Por exemplo, o chamado óptimo climático romano era, por várias estimativas, até 3 graus mais quente globalmente que temos hoje, e ninguém ficou mal por aquilo, antes pelo contrário. Também houve períodos muito mais frios. Por exemplo, o período entre até mais ou menos já no 1850 era bastante mais frio do que temos agora. Desde aí houve um aquecimento de cerca de 1 grau em termos globais. Agora, olhando para o século XX e olhando especificamente para os dados da temperatura do mar, e do meu ponto de vista são mais fidedignos e mais fiáveis na medida que existem menos oportunidades em interferir naquilo do que nos dados da temperatura da superfície. Houve um crescimento da temperatura do mar, por exemplo, entre 1910 e 1940, em termos
redondos, e depois entre 1970 e 2000. Estes crescimentos ocorreram a velocidade mais ou menos igual e deram um aquecimento mais ou menos igual. Entre estes dois, entre mais ou menos 1940 e 1970, houve um arrefecimento que foi notado, até apareceu nos jornais que o planeta vai para uma nova idade do gelo, nova idade de gelo, etc. Portanto, um certo pânico. E os mesmos cientistas que falam agora que aquilo vai aquecer até fundir, na altura, precisamente, falaram que aquilo vai para a idade de gelo. Agora, comparando o período entre 1910 e 1940 e o período entre 1970 e 2000, a quantidade do dióxido de carbono que foi acrescida na primeira metade do século XX e na segunda metade do século XX, a atmosfera, aquilo que é o fator antropogénico, a diferença em termos de dióxido de carbono é de 5 vezes ou mais. Entretanto, em termos de velocidade do aquecimento e o montante de aquecimento, a diferença não há nenhuma. Pergunto então eu, onde é que está o efeito do dióxido de carbono? Não se nota, pois não. Eu não noto nenhum. Então como é que se justifica que tantos cientistas defendam com unhas e dentes que estamos a destruir a atmosfera com o dióxido de carbono e que o aquecimento global tem causas antropogénicas? Ora, primeiro, o dióxido de carbono não destrói nada. É aquilo que permite às plantas fazer o processo de fotossíntese, sintetizando toda a matéria orgânica que existe no planeta, toda a nossa comida e todo o resto. Não havendo dióxido de carbono na atmosfera, isso não é possível. As plantas não podem existir, portanto, a vida não é possível. Portanto, aquilo é um ciclo, na medida que a matéria orgânica vai apodrecendo, o dióxido de carbono volta para a atmosfera e fica reutilizado. Ora, imagina que houvesse mais dióxido de carbono, o efeito imediato seria um aumento da produção agrícola. Duplicar o dióxido de carbono significa, em termos redondos, ter 50% mais da produtividade agrícola sem gastar nem um centavo. Então o que é que justifica este alarmismo e porque é que é possível haver tantos cientistas enganados? Ora, tantos enganados não precisam de ser, porque aquilo tem duas partes, esta ciência. Então, tem a parte propriamente climática e tem depois uma parte muito maior que estuda as alterações de natureza que ocorrem com as alterações climáticas. Agora, como aquilo é vendido como um problema global, obviamente há muitos cientistas interessados naquele financiamento. Se têm dinheiros para os projetos, podem ter mais trabalhos publicados, podem ter mais estudantes de doutoramentos, podem ter mais prestígio internacional, aparecer inclusivamente nos jornais a dizer que estamos a resolver um problema global muito importante e somos importantes. Por outro lado, os mídia também alinham, porque adoram problemas globais, catástrofes mundiais, portanto, aquilo tudo é muito publicável, muito vendível. Os políticos também adoram, porque primeiro mostram a sua importância, estão a resolver um problema global. Segundo, ficam desresponsabilizados, porque têm que gastar dinheiro naquilo. Portanto, é um problema superior, portanto, precisa de resolução imediata e tem que ser feito, apesar de todas as dificuldades que isso pode trazer ao povo. Terceira,
justifica mais impostos, com mais impostos, mais cargos públicos, mais salários para os senhores políticos, então toda a gente está contente. Mas há um dado na equação que me falta, ou que me falha, que é a teoria de que é o homem que está a provocar o aquecimento global e que isso terá efeitos catastróficos a nível mundial. É muito desagradável, por exemplo, para as indústrias petrolíferas e para o lobby do petróleo. Porque para reduzir as emissões de CO2, essas indústrias vão sofrer na pele essas políticas. Sendo o lobby do petróleo tão forte nos Estados Unidos e a nível mundial, não faria sentido que fosse exatamente o contrário, que vingasse a teoria de que o homem não tem nada a ver com isto? Para permitir essas empresas continuarem sem problema? O petróleo está muito bem como seja o que for, porque agora aquelas indústrias energéticas, portanto, uma palavra nova, aquilo é chamado, por exemplo, economia de hidrogênio. A ideia é sintetizar o hidrogênio. Quais as fontes de energia eventualmente serão usadas, não sei. Mas depois o hidrogênio ficaria usado para distribuir a energia, portanto os carros iam movidos a hidrogênio, coisas de género. Isso não passa de uma disparate de facto, do ponto de vista científico, que eu vou justificar. Por outro lado, para as petrolíferas, portanto a indústria energética, é um negócio que é totalmente feito à custa do consumidor e do contribuinte, porque recebem subsídios para tudo como justificação de estarem a resolver um problema global. E os subsídios aparecem de onde? Dos nossos impostos.